Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer essa passadeira aqui, feita com 3 cores do Euro Home Ecosoft e esse bico maravilhoso aqui para você fazer de acabamento. Caso você não queira fazer o bico, pode fazer algumas carreiras de pontos baixos, que também a sua peça vai ficar muito legal. O material que eu vou utilizar na nossa videoaula de hoje é um Euro Home Ecosoft nas cores bege, cru e verde água claro. Essas são sugestões de cores, mas você pode usar as cores de sua preferência. Vou utilizar também uma tesoura, agulha para crochê número 3,5 e também vou utilizar uma agulha de tapeçaria para arremate. Caso você não tenha, não tem problema, que dá super certo se você arrematar ali com a sua agulha de crochê. A medida dessa nossa peça, ela fica com 47 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Então, caso você queira fazer maior, é só você aumentar a quantidade aqui de motivos que eu tenho. No caso aqui, eu tenho 9 carreiras de cada cor, então é só você fazer mais motivos, desde que você inicie e termine com a mesma cor, para poder dar um efeito harmonioso ali na sua peça, no seu trabalho. É bem fácil de ser feito, a gente usa aqui a técnica bem parecida com o C2C, né? Então, é um ponto muito fácil, muito versátil de ser feito, que pode ser utilizado para fazer mantas, peseiras, almofadas, entre outras peças. Quero te pedir já para curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Vamos para a aula? Então, vamos iniciar aqui com um cordão de 60 correntes. Faço a minha laçadinha inicial e vou trabalhar aqui 60 correntes para a nossa base do nosso trabalho aqui. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 60 correntes e já volto para mostrar. Finalizei aqui as minhas 60 correntes, então, vou laçar o meu fio aqui, vou voltar na quarta corrente, a que está na agulha não conta, 1, 2, 3, na quarta corrente, laço o meu fio e dentro dessa mesma quarta corrente, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, eu já fiz 1, 2 e 3. Contando aqui com essas 3 correntes que nós viramos, a gente tem 4 pontos altos, que as 3 correntes fazem a vez de um ponto alto. Feito isso, eu vou aqui contar 3 correntes. 1, 2, 3, vou lá na quarta, prendo com ponto baixíssimo. 2 correntes, laço o meu fio e dentro desse mesmo espaço em que eu prendi com ponto baixíssimo, eu trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feitos os 3 pontos altos, totalizando 4 com as 2 correntes que a gente tem ali, vou novamente aqui contar 1, 2, 3, vou lá na quarta, prendo com ponto baixíssimo. Aí, faço novamente 1, 2 correntes, laço meu fio, dentro desse mesmo espaço onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito isso, conto aqui 1, 2, 3 correntes, vou na quarta, prendo com ponto baixíssimo, subo 2 correntes e vou repetindo esse processo até chegar ao final da minha carreira. Trabalhei aqui por todo o meu trabalho, né, por toda a minha carreira. Chegando ao final, eu pulo 1, 2, 3, vou lá na quarta e fecho com ponto baixo, ao invés de fechar com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir a nossa nova carreira. Então, fazemos aqui 1, 2, 3 correntes, viro a minha peça, em cima desse ponto baixo que eu tenho aqui, que foi o último que eu fiz da minha carreira, em cima dele, eu trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
totalizando aqui 4 pontos altos com as 3 correntes que eu subi. Vou lá para minha alça de 2 correntes, fecho com ponto baixíssimo, subo 2 correntes, laço meu fio e dentro desse espaço aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou lá para minha alça de 2 correntes, pulo esses 3 pontos, vou lá para minha alça de 2 correntes, fecho com ponto baixíssimo. Faço 2 correntes para subir, laço meu fio e dentro desse espaço aqui, trabalho mais 3 pontos altos. Assim como eu estava fazendo ali na nossa carreira anterior. Totalizando 4 pontos altos com as 2 correntes que eu subi. Pulo todos esses 3 pontos, vou lá novamente na minha alça de 2 correntes, baixíssimo. 2 correntes, e aí trabalho mais 3 pontos altos aqui. Então, a gente vai alternando ali para preencher os espaços da carreira anterior. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhar aqui até chegar ao final da sua carreira. Ele vai ficando dessa forma aqui. Cheguei aqui ao final, então, da minha segunda carreira. Sempre que nós trabalhamos aqui nos nossos intervalos, a gente trabalha fechando com ponto baixíssimo. Para finalizar a carreira, a gente sempre vai fechar com ponto baixo, ok? Ficando assim. Então, terceira carreira, você repete a mesma coisa. 1, 2, 3 correntes, vira a peça. Já nesse primeiro ponto baixo que você fez aqui, você trabalha mais 3 pontos altos, totalizando 4 com as 3 correntes que você subiu. Ficando assim. Aí, você vai lá para a alça de 2 correntes, prende com ponto baixíssimo, faça 2 correntes, assim como a gente fez nas 2 outras carreiras anteriores. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhando dessa forma, até completar ali 9 carreiras, sempre fazendo igualzinho e terminando a carreira com ponto baixo e subindo 3 correntes. Então, aqui, como eu terminei com ponto baixo, subi 3 correntes, eu vou alternando dessa forma. Então, a gente vai trabalhar por 9 carreiras. Então, aqui você vai contar dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, porque ele vai ficando alternado. Então, eu vou trabalhar aqui por 9 carreiras e aí volto para te mostrar como fazer a troca de cor. Finalizei aqui as minhas 9 carreiras, então, você vai contar dessa forma aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Aqui ao final, quando eu chego ao final, agora a gente vai fazer a troca de cor. Então, aqui no final, eu vou ali na minha alça de 3 correntes, que é o final, faço a metade de um ponto baixo. Pego o meu fio verde água, porque a gente vai alternar entre bege, verde água e cru. Feito aqui a metade do ponto, eu pego o meu fio e passo pra cá. Desta forma aqui. Subo 3 correntes, 1, 2, 3, viro a minha peça, observe que aqui tá soltinho, mas a gente pega os 2 fios aqui e pode dar um nozinho. Então, fiz as 3 correntes, aqui em cima do meu ponto baixo, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Já para não ficar tão solto aqui, a gente pode cortar o fio bege que a gente estava trabalhando. E aí, vamos dar 2 nozinhos aqui. O primeiro não muito apertado, para não repuxar o seu trabalho. E aí, o segundo, você pode apertar um pouco mais, ok? Depois, a gente esconde esses fios aqui. Se você preferir arrematar de outra forma, também pode. Mas eu gosto de fazer assim, que fica bem mais fácil. Quando você passa os fios ali por dentro, esse nozinho não vai aparecer. Então, feito isso, aqui eu tenho os 4 pontos, as 3 correntes que eu subi e mais os 3 pontos altos. Eu vou lá na alça de 2 correntes, prendo com ponto baixíssimo. Faço 2 correntes, laço meu fio, mais 3 pontos altos aqui. Então, esse tapete aqui, esse ponto que a gente tá fazendo, ele é só repetição do que a gente já tem, ok? Então, aqui, 2 correntes, os 3 pontos.
fecho com ponto baixíssimo lá no próximo, faço 2 correntes, laço o meu fio, mais 3 pontos altos aqui, totalizando 4 com as 2 correntes que a gente subiu. Então, aqui não tem segredo, é só você fazer essas repetições e finalizar como eu ensinei lá no início. Fecha baixíssimo, sobe 2 correntes. Então, para você finalizar a sua carreira da mesma forma, você vai trabalhar mais 9 carreiras na cor verde água e mais 9 carreiras aí. Quando você terminar as suas 9 carreiras aqui na cor verde água claro, você vai passar para o cru e vai fazer mais 9 carreiras. E aí, você vai alternando. Assim que você terminar com o cru, você vai trabalhar com o bege novamente. Então, a gente vai fazer até ter 10 motivos assim. Então, aqui eu tenho um motivo com o bege, eu vou ter 2 motivos com o verde água claro, 3 com o cru, e assim a gente vai alternando as cores até que ele fique dessa forma aqui. Vou te mostrar aqui, olha só. Então, aqui eu comecei com o bege, aí alternei aqui 9 carreiras no bege, 9 carreiras na cor verde água claro, 9 carreiras no cru, passei novamente aqui 9 no bege, e assim fui fazendo até ter 10 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é importante sempre que você for fazer essa peça, sempre que você for finalizar, você tem que finalizar com a cor que você começou, pra ficar bem legal a sua peça. Olha só. Então, pra você finalizar ali, ponto baixo. Finalizou os seus 10 motivos aqui que eu te mostrei como fazer. Então, agora, pra gente igualar a nossa base pro nosso bico, a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes, viro a minha peça. Aqui onde eu tenho o meu espaço de 2 correntes, eu introduzo a agulha aqui e já faço um ponto baixo, ficando assim. Faço 1, 2, 3 correntes, vou lá na minha alça de 2 correntes, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, vou lá na minha próxima alça de 2 correntes, ponto baixo. Então, ele vai ficando desta forma aqui, pra gente poder igualar como a gente fez aqui no início do nosso trabalho. Lembra que aqui a gente pulou 3 e prendeu com ponto baixíssimo? Então, pra ficar igualzinho os dois lados, a gente vai fazer desta forma até chegar aqui ao final. Vou terminar aqui e já volto pra mostrar. Voltei aqui. Então, cheguei no último ponto, vou lá na minha alça de 3 correntes, prendo com ponto baixo, faço uma laçadinha aqui pra finalizar e vou cortar o meu fio. Puxo aqui, e aí, ficou pronto aqui a nossa base pra receber um bico. Então, agora eu vou pegar a cor cru pra gente fazer ali um biquinho bem legal pra dar um acabamento na nossa peça. Então, ele ficou assim, deixa eu te mostrar, olha só como que ele ficou. Só assim ele já tá lindo, mas você precisa fazer um acabamentozinho ali pra ele ficar mais legal ainda. Então, aqui eu vou começar em qualquer parte que eu tenho aqui. Então, procure sempre olhar o lado que você terminou, aqui sempre do lado direito, no caso, onde você fez os pontos baixos, pra ficar legal ali. Então, eu vou deixar ele aqui pra começar com a cor cru. Posso fazer aqui uma laçadinha inicial. Se você preferir, pode iniciar de outra forma também. E aí, vou pegar aqui, ó, qualquer lugar pra começar. Então, vou pegar aqui no meu cru, onde eu tenho a salsa, trabalho aqui um ponto baixo, o segundo ponto baixo no mesmo lugar, assim. O terceiro ponto baixo, eu vou trabalhar aqui, onde eu tenho esse espacinho. Ele vai ficando assim. Aí, logo à frente, eu tenho ali a minha outra alça, trabalho 2 pontos baixos ali, 1 e 2. Logo à frente, eu tenho aqui
onde eu iniciei a carreira, ponto baixo também. Aqui nas duas alças, ponto baixo, 2. Aqui, onde eu tenho esse espaço, trabalho mais um ponto baixo. Observe como ele vai ficando perfeitinho. Então, vou trabalhando assim, 2 pontos baixos ali e um ponto baixo aqui, onde eu tenho a junção das carreiras, onde eu inicio uma carreira. Então, é bem fácil de fazer, só você identificar onde estão ali os seus pontos para fazer certinho. Aqui, ponto baixo. Então, aqui, eu cheguei numa parte onde eu fiz a emenda ali, que eu tenho os 2 fios. Se você preferir, você já pode levar e esconder os 2 fios, ou esconder depois. Eu vou deixar para esconder depois, que aí eu consigo deixar mais perfeito ali o acabamento. Então, venho pra cá, pra minha alça ali de correntes do meu ponto, trabalho mais 2 pontos baixos. Aqui, onde eu tenho esse meu espaço, trabalho um ponto baixo. Na minha alça, 2 pontos baixos. Então, a gente vai seguindo desta forma até chegar lá no canto. Então, aqui não tem segredo, olha só que lindo que ele vai ficando. Então, eu iniciei aqui, onde eu tinha esse canto. Então, iniciei aqui, vou trabalhar aqui por todo o meu trabalho, vou seguindo, seguindo. E aí, quando eu chegar aqui nesse canto, aí eu volto para mostrar como que faz. Voltei aqui, então, trabalhei, olha só, desde onde eu iniciei, olha só que legal que ele vai ficando, até chegar aqui neste canto. Então, todos os cantos a gente vai fazer igual. Então, aqui onde eu tenho o último ponto, trabalho 2 pontos baixos, 1, 2. Faço 2 correntes. E agora, vou trabalhar aqui na largura do meu tapete. Então, aqui na largura, venho aqui em cima do primeiro ponto aqui da corrente, já faço um ponto baixo. Olha só como ele fica. Então, aqui, na alça de 3 correntes que eu tenho aqui onde eu pulei, eu não vou trabalhar 3 pontos baixos, vou trabalhar apenas 2. 1 e 2. Feitos os 2 pontos baixos, eu vou ali no próximo ponto, onde eu prendi o ponto baixíssimo, onde eu tenho outro motivo, trabalho um ponto baixo. Lá na minha alça de 3 correntes, trabalho mais 2 pontos baixos, 1 e 2. Ponto baixo ali onde eu fiz o motivo. Lá na alça de 3 correntes, 2 pontos baixos, 1 e 2. E ali onde eu tenho o meu motivo, ponto baixo. Se eu colocar 3 pontos baixos aqui, o nosso tapete vai abrir bastante. Então, olha só como ele vai ficando certinho aqui nessa parte. Você vai trabalhar dessa forma até chegar aqui no canto. Quando chegar aqui no canto, nesse canto aqui, eu volto para mostrar de novo. Voltei aqui, então, trabalhei por toda aqui a minha largura do tapete até chegar aqui no canto. Então, no último ponto aqui, também trabalho um ponto baixo. Assim. Faço 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar no comprimento do meu tapete, exatamente como eu fiz aqui nesse lado. Vamos trabalhar aqui nesse mesmo ponto que eu tenho aqui, logo aqui, um pouquinho acima, olha só, um ponto baixo. Este fio que está aqui do término, se você preferir, você já pode esconder, ou pode esconder ele depois. Eu vou deixar para esconder ele depois, porque aí eu uso a agulha de tapeçaria. Então, trabalho aqui um ponto baixo, assim. Então, esse canto, ele ficou igual a esse aqui. Agora, logo à minha frente ali, eu tenho a alça ali de correntes que eu comecei, 2 pontos baixos ali, 1 e 2. Logo aqui, eu tenho o meu ponto à frente, esse espaço onde eu tenho o motivo, trabalho também um ponto baixo. Logo à frente, eu tenho ali as minhas correntes, trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. A junção do ponto ali, onde eu tenho o motivo, ponto baixo. Na minha alça ali, 2 pontos baixos.
Então, a gente vai trabalhando dessa forma aqui, até chegar lá no outro canto. Quando chegar lá no outro canto, eu volto pra te mostrar. Cheguei aqui no canto, então, trabalhei por todo o comprimento do meu tapete. Aqui no canto é a mesma coisa. 2 correntes, ponto baixo ali, pra gente poder fazer o nosso cantinho, olha só. E aí, aqui onde eu tenho a alça de 3 correntes, eu vou trabalhar igualzinho eu trabalhei lá anteriormente. 2 pontos baixos na alça de 3 correntes e um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo, assim. 2 pontos baixos na alça de 3 correntes e um ponto baixo em cima do ponto baixo. 2 pontos baixos na alça e um ponto baixo em cima do ponto baixo. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando pra fazer igualzinho eu fiz aqui nesta parte. Então, vou trabalhar aqui até o final e aí eu volto pra mostrar. Voltei aqui, então, dei toda a volta ali no meu trabalho, fiz o meu cantinho e cheguei aqui onde eu comecei. Vou finalizar com ponto baixíssimo aqui onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo. Vou inserir a agulha no meu próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo e subir 3 correntes. 1, 2, 3. Laço o meu fio dentro desse mesmo ponto, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos para poder ficar 4 com as 3 correntes que eu subi. A gente vai fazer uma pipoca aqui. Então, eu tenho aqui os 4 pontos, coloco a agulha no meu primeiro ponto ali, no caso, na minha terceira correntinha, pego esse fio e puxo pra cá pra formar a minha primeira pipoca. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço o meu fio e dentro desse mesmo espaço aqui, onde eu fiz a pipoca, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos para poder formar outra pipoca. Então, já tenho aqui 3 e 4. Tiro a minha agulha, coloco a minha agulha no meu primeiro ponto ali, pego o meu fiozinho, puxo pra cá. Finalizei aqui o meu motivo de pipoca. Faço 1, 2, 3 correntes. Agora, eu vou pular aqui, ó. 1, 2, 3 pontos de base, vou lá no quarto, prendo com ponto baixo. Assim. 3 correntes. Pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, ponto baixo. 3 correntes novamente. Laço meu fio, pulo 1, 2, 3 pontos de base, vou lá no quarto e vou trabalhar aqui nesse quarto ponto os 4 pontos altos para poder formar a minha outra pipoca. No caso, a minha primeira das duas aqui do meu bloquinho. Então, aqui, o ponto alto você já sabe como faz, então faz os 4 pontos altos no mesmo ponto. Tira a agulha, coloca no primeiro ponto, pega o fio e puxa. Fez a primeira pipoca. Fazemos 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço o fio nesse mesmo ponto aqui, trabalha mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Fez os 4 pontos altos, tira da agulha, coloca a agulha no primeiro ponto que você fez, pega o fiozinho, puxa. Ficou pronto aqui o nosso segundo motivo de pipoca. Faço 3 correntes, pulo aqui 1, 2, 3 pontos de base, vou lá no quarto, ponto baixo. Olha só como ele vai ficando. Faço aqui 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, ponto baixo. 3 correntes, laço meu fio, 1, 2, 3, vou lá no quarto e aqui eu vou fazer os 4 pontos altos para poder formar o ponto pipoca. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. 2 pontos pipoca, separado por 5 correntes, fazemos as 3 correntes, pulamos aqui 3 pontos de base,
prendemos com ponto baixo. Fazemos 3 correntes, pulamos 2 pontos, ponto baixo. 3 correntes novamente, pulamos 3 pontos e fazemos o nosso outro motivo de pipoca. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar ali no canto. Quando eu trabalhar por toda essa minha lateral e chegar aqui no canto, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, iniciei aqui e fui trabalhando por toda a minha peça até chegar aqui no canto. Então, se você observar ali, seguindo as carreiras, todas as carreiras iguais e os pontos baixos, ele dá bem certinho aqui essa lateral, pulando 3 pontos, e aqui na alcinha de 2 correntes para fazer ali a nossa pipoca. Então, vou trabalhar os 4 pontos altos para fazer a minha primeira pipoca. 3 e 4. Tiro da agulha, coloco no primeiro ponto, puxo pra cá e finalizo a primeira pipoca. Faço 5 correntes, assim como eu estava fazendo anteriormente ali naquela nossa lateral. E aí, nessa alcinha de 2 correntes, a mesma coisa, trabalho outro ponto pipoca, então, faço primeiro os meus 4 pontos altos aqui. Finalizo aqui, e aí, coloco no primeiro ponto e puxo. Feito isso, faço as 3 correntes. E agora, vou trabalhar nessa minha outra lateral aqui, no caso, na largura do meu tapete. Como é que eu tô bem próximo, então, ao invés de pular 3 aqui, como eu estou aqui no cantinho, eu vou pular apenas 2, para que não fique repuxado o nosso trabalho. Olha só, ele vai ficar assim. Agora, trabalho as 3 correntes. Pulo os 2 pontos de base, vou lá no terceiro, ponto baixo. 3 correntes novamente. Laço meu fio, pulo aqui 1, 2, 3 pontos, vou lá no quarto e repito o meu ponto pipoca, assim como eu fiz aqui. Então, lembrando sempre que antes de fazer o ponto pipoca, você precisa fazer ali os 4 pontos altos, para daí você tirar da agulha, introduzir no primeiro ponto e fechar. 5 correntes também. E aí, aqui, mais 4 pontos altos, para formar aqui o meu segundo bloquinho, que faz parte aqui das minhas 2 pipocas, como eu estava fazendo anteriormente. Finalizei aqui, tiro da agulha, coloco no primeiro ponto, puxo. Faço 3 correntes, conto aqui 1, 2, 3 pontos, vou lá no quarto, ponto baixo. 3 correntes novamente, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro, ponto baixo. 3 correntes novamente, vou pular 3 pontos de base, vou no quarto e vou fazer as pipocas. Então, a gente vai trabalhar assim. Então, eu vou dar continuidade aqui. Quando eu chegar aqui no canto, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, fiz esse meu primeiro canto, fui trabalhando aqui pela largura do meu tapete, e quando eu cheguei aqui no outro canto, eu fiz outro motivo de pipoca, como eu fiz aqui. A partir de agora, a gente trabalhou aqui uma lateral e uma largura. A partir de agora, você vai repetir nessa aqui o mesmo que você fez aqui, com a mesma quantidade de motivos. Quando chegar aqui neste canto, você vai ter que fazer outro bloquinho de pipoca e nesse canto aqui também. Então, eu vou dar continuidade aqui, já te mostrei como faz a lateral, aqui, o cantinho, então, é só você ir dando sequência até completar a volta. Eu vou dar a sequência aqui no meu e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então, trabalhei por todo o meu tapete desta forma. Em todos os cantos, deu aqui um conjuntinho de pipocas. E agora, para finalizar ali a nossa carreira, a gente faz 3 correntes e prende com ponto baixíssimo aqui, em cima desse pontinho, onde a gente tem ali a nossa primeira pipoca que a gente fez. Feito isso, eu subo 3 correntes. E dentro desse espaço aqui que eu tenho de 5 correntes que eu fiz, eu vou trabalhar aqui 11 pontos altos. No caso, essas 3 correntes, elas já contam como um ponto alto. Então, aqui,
o segundo, vou trabalhar aqui 11 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. Vou conferir aqui para ver se eu tenho os 11 mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos. Faço aqui uma corrente, pulo essa minha primeira alça de 3 correntes, vou lá na do meio, observe que aqui a gente tem 3, vou na do meio, faço um ponto baixo, uma corrente, laço meu fio, vou para a minha próxima alça e trabalho mais 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Uma corrente, vou lá na minha alça do meio de 3 correntes, ponto baixo. Uma corrente novamente, laço meu fio e vou lá para a próxima trabalhar ali os meus 11 pontos altos. Então, a gente vai trabalhando desta forma aqui até completar toda a nossa volta. Então, por toda a extensão do nosso trabalho, a gente trabalha 11 pontos altos e em todos os 4 cantos a gente trabalha 13 pontos altos. Então, não tem segredo, é só você dar continuidade. Quando você chegar no primeiro canto, serão 13 pontos altos. Nas demais, apenas 11, como eu fiz aqui. Então, vou dar toda a volta aqui no meu trabalho para adiantar e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, cheguei aqui na minha emenda, onde eu havia começado. Faço uma corrente, ponto baixo na alça do meio, uma corrente, já fecha com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Uma corrente e já faz um ponto baixo no mesmo ponto. No próximo ponto, que ele tá bem escondidinho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo também. 3 correntes pra gente fazer o nosso ponto picô. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo, e já subo 3 correntes para formar o ponto picô. Ponto baixo sozinho no próximo ponto, ponto baixo no próximo ponto, e eu já subo 3 correntes para formar um picô. Então, aqui, a gente vai trabalhar um ponto baixo sozinho, e no outro ponto baixo que a gente fizer, a gente já sobe 3 correntes para formar ali o nosso ponto picô. Ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, já subo as 3 correntes para formar o ponto picô. Ponto baixo no último ponto. Então, se você observar aqui, a gente tem um ponto baixo sozinho, aí o picô, ponto baixo, picô, ponto baixo, picô, e ficaram aqui, como a gente tinha 11 pontos altos, ficaram 5 picôs aqui. Então, ele fica dessa forma aqui. Feito isso, aqui eu alonguei o fio só pra gente pra não desmanchar. Feito isso, eu vou pular direto essa corrente, esse ponto e essa corrente, e vou direto lá pro meu próximo bloco. Trabalho um ponto baixo, sozinho, e aí já no segundo eu trabalho um ponto baixo com o ponto picô. Aí, o ponto baixo sozinho, e no outro faço o ponto baixo, subo as 3 correntes, para formar ali o ponto picô.
ponto baixo sozinho, suba aqui 3 correntes para formar o ponto picô. Então, como eu havia dito anteriormente para você, você vai trabalhando desta forma até completar o seu motivo. Então, aqui a gente vai ter 5 picôs. Neste caso aqui, onde a gente tem os 11 pontos altos. Quando a gente chegar lá no canto, aí eu vou te mostrar qual a quantidade de picôs que vai ficar, que você vai proceder da mesma forma que você vai fazer. Não tem segredo, é só ir trabalhando. Só relembrando aqui, quando você termina um motivo e vai para o outro, é só você trabalhar aqui, pular a corrente, o ponto baixo e a corrente novamente, ir em cima do primeiro ponto alto e já trabalhar um ponto baixo. Em seguida, outro ponto baixo, e aí já sobe as 3 correntes para poder formar ali o seu ponto picô. Então, dessa forma, você vai trabalhando, olha só como ele vai ficando, até você chegar ali e completar toda a sua volta. Eu fiz um canto aqui para mostrar para você, para adiantar. Olha só, no canto, a gente vai ter 6 picôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque nós temos 13 pontos altos. Diferente daqui que nós temos 11. Então, é só você proceder dessa forma que não tem erro, vai dar super certo. Então, eu vou continuar aqui os meus picôs aqui até terminar. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, cheguei aqui ao final, então, fiz o meu último motivo. E aí, vou prender com ponto baixíssimo lá em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz. Fiz baixíssimo, alongo o meu fio, posso cortar, puxo ele todo pra cá, ele vai ficar bem solto ali. Então, a gente vai colocar a agulha no mesmo ponto que a gente terminou e vai puxar esse fio lá pra trás, pro lado avesso. Para o nosso acabamento ficar perfeito ali, para não aparecer que você fez emenda. Aqui deste lado, eu vou abrir o meu fio no meio. Não precisa ser necessariamente a mesma quantidade para cada lado, apenas para que a gente consiga dar um nozinho ali. E aí, eu vou pegar aqui qualquer ponto que esteja bem próximo, vou colocar a minha agulha nele. Se você preferir, pode usar a agulha de tapeçaria para fazer isso também. Vou puxar ele para cá, olha só. E aí, vou dar 2 nozinhos. Então, ajusto ali. O primeiro nó, você não precisa apertar muito para não repuxar o seu trabalho. E aí, você dá o seu segundo nozinho. Agora sim, você pode usar a agulha de tapeçaria ou a própria agulha de crochê para esconder. Ele vai ficar dessa forma aqui. Eu vou esconder os fios que eu tenho aqui, fazer os arremates, e aí eu já volto para mostrar. E esse foi o resultado final da nossa passadeira, olha que legal que ela fica. Então, com essas cores alternadas, cru, bege e o verde água claro, ele dá um efeito muito legal na sua peça. Essa peça aqui, ela ficou com 47 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Caso você queira fazer maior, é só você ir repetindo as cores, no caso, 9 carreiras de cada cor, e aí você faz o seu tamanho desejado. Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!